E nós voltamos com a programação do segundo Congresso Norte-Nordeste Multidisciplinar sobre o Câncer, agora com a presença da doutora Laudenice de Lucena Pereira. Ela é odontóloga, professora da Unip, e vai proferir para a gente a palestra intitulada Prevenção do Câncer de Boca, a retomada do olhar analógico em meio à era digital. Doutora Laudenice, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez e atender uma solicitação de Humberto, para mim é extremamente prazeroso. E antes de mais nada, eu gostaria de saudar a todos, desejar um bom dia e parabenizá-los pela iniciativa de participar do nosso evento, como o próprio nome da instituição, Desenvolva-se. E eu acho que em dias atuais de pandemia, compete a nós o desenvolvimento de diversas habilidades, não é verdade? E o que eu estava analisando criticamente é que em tempos de pandemia parece que as demais patologias desapareceram. E até nós, profissionais cirurgiões dentistas, tivemos que meio que batalhar para manter a atuação e a assistência dos nossos pacientes, principalmente pacientes oncológicos. Eu trouxe então uns slides para vocês, para fazer uma palestra, para tentar ilustrar a necessidade que nós temos que ter um olhar bem mais analógico em meio às tecnologias, em meio ao mundo tão digital. Então, mais uma vez, obrigada a todos os envolvidos. E qual é a correlação que existe entre a oncologia e a odontologia? Especialidades tão díspares, não é verdade? Mas o fato é que, com o envelhecimento da população, cada vez mais nós vamos entender que lidar com um paciente com a idade mais avançada, com pacientes geriátricos, é uma realidade. E apesar do envelhecimento ser um processo totalmente fisiológico, é importante que todos nós lembramos que quanto mais tempo de vida nós temos, obviamente maior é a nossa possibilidade de virmos a adoecer, a termos contato com diversos tipos de agentes patológicos e até mesmo termos contato com situações e condições que sejam capazes de promover alterações genéticas. Então, cada vez mais, o câncer vem sendo uma realidade em nosso meio. E não é de se estranhar e até mesmo nos depararmos cada vez mais com essa doença fazendo parte do nosso contexto, da nossa realidade. Então, eu quero trazer essa imagem para lembrar a vocês que o câncer não é necessariamente uma doença da terceira idade. E que o câncer pode sim, infelizmente, e vem a acometer pacientes de diversas idades. Inclusive, eu quero chamar a atenção de todos porque existe estudos que comprovam sobremaneira a mudança do perfil do paciente oncológico, em que cada vez mais pacientes mais jovens, em ambos os sexos, vêm apresentando condições oncológicas cada vez mais de forma precoce. Então, cabe a nós, profissionais, cabem a vocês, estudantes, tomarem conhecimento desse fato, apropriar-se dessa realidade e começar a enfrentar da melhor forma possível o assunto, abordar esse assunto da forma mais natural que nós consigamos. De uma forma bem simplória, eu sei que nós temos aqui profissionais, temos alunos, mas eu sou um eterno aprendiz, me considero, e trouxe esse slide só para rememorar, de uma forma bem simplória, que uma célula normal é muito usual que uma célula em condições fisiológicas, morfológicas, ela venha, ao longo da nossa vida, sofrer processos de divisão celular, principalmente em tecidos que requerem essa proliferação celular, trato digestório, cavidade oral, enfim, as células
constantemente sofrem o processo de divisão celular e vêm a constituir tecidos. Os nossos tecidos, tecidos epiteliais, ósseo, sanguíneo, conjuntivo, enfim, o nosso sistema como um todo. Contudo, existem a possibilidade de que essa célula venha a sofrer os agravos de condições que alterem o núcleo dessa célula. Então, mudanças genéticas passam a alterar completamente o comportamento, não só em termos de sua arquitetura estrutural, mas em termos também da funcionalidade dessa célula. Ela passa a sofrer proliferações, passa a acontecer um crescimento de forma autônoma, desnecessária e descontrolada. Desnecessária em que sentido? Caso nós venhamos a sofrer algum tipo de dano, algum tipo de perda, um corte que seja, as células precisam multiplicar-se a fim de restabelecer o processo e nos curarmos, regenerarmos. Em condições oncológicas, essa condição é caracterizada por uma divisão, uma multiplicação que foge ao controle, escapa do controle do ciclo celular, aquele assuntozinho que a gente vê na biologia, no colégio, e passa a estudar na graduação e até mesmo nas nossas pós-graduações, resultando então em massas de tecidos que por vezes estão localizados em locais que não são passíveis de serem identificados visualmente, nem através de exames complementares, pelo menos no início, mas essas massas tendem a aumentar, a ganhar proporções de volumes que resultam em uma alteração não só funcional do órgão ou da área acometida, mas vem a tomar conta do sistema corporal como um todo. E eu digo mais, toma conta do sistema familiar, porque um paciente oncológico nunca adoece sozinho. A família adoece junto com ele. Então, é de bom tom e se faz necessário cada vez mais que os processos anamnéticos, as consultas, não só na área de odontologia, e aí eu abranjo todos os profissionais da saúde, quando nos deparamos com a oportunidade de prestarmos algum tipo de assistência ao paciente, nós devemos ter conhecimentos mínimos acerca dos diversos sistemas que o paciente, possui, a fim de saber, de forma o mais holística possível, o correto funcionamento daquele corpo que está ali presente. Eu brinco muito com os alunos, eu digo, sejam dentistas que olhem gente, não apenas dente. Olhar dente é muito pequeno, é muito medíocre, porque nós recebemos no nosso consultório seres, pessoas que são pais, mães, família, amor de alguém. Vocês têm que sempre atender um paciente, ver um paciente como o amor de alguém. Pode passar. Eu trouxe essa imagem só para lembrar que as células cancerígenas são como o lobo em pele de cordeiro. Elas, no início, elas escapam do sistema imunológico, que é aquele sistema que passa que nos vigia diuturnamente. É aquele sistema que não dorme, que não relaxa. O sistema imunológico, que, como sentinelas, visa a identificar e a matar, literalmente matar. Existem as células, as natural killers e outras células que detonam aquela célula com características neoplásicas, na tentativa de evitar que ocorra a proliferação que eu mostrei há poucos minutos para vocês. Para evitar que aconteça essa proliferação, aquela célula, ela é eliminada. Então, não se iludam. Eu, você, nossos pais, filhos, amigos, todos já tiveram contato em seu corpo com uma célula oncológica. E ela passa, muitas vezes,
desapercebida, infelizmente. Então, as células neoplásicas, elas são como o lobo em pele de cordeiro, porque elas têm a capacidade de escapar dos mecanismos imunológicos que possibilitam a identificação. Os receptores que estão contidos nas membranas das células, eles não conseguem detectar. Então, elas passam caladinhas, como se fossem lindos cordeiros. E aí, elas caindo na corrente sanguínea, elas correm o risco, digamos assim, de vir a fazer morada em qualquer área do nosso corpo. Cavidade oral fica tão visível. Será que realmente nós nunca vimos um câncer na cavidade de alguém? Porque realmente, honestamente, tecidos com características oncológicas ou potencialmente oncológicas viram os olhos de algum profissional. E aí, como acontece essa perda desse escape, esse lobo, em meio às ovelhas, começa a correr livremente e até, de certa forma, a utilizar-se. Eu estou usando, obviamente, isso como analogia, gente, mas utilizar-se de todo o rebanho, não mais com finalidades fisiológicas, mas com funções meramente oncológicas, patológicas, como a gente já sabe. Quais os exames, então, que em meio a essa era digital nós podemos fazer? Porque, entendam, a necessidade da retomada do olhar analógico existe porque, na solicitação de exames, só se justifica na identificação de alguma alteração, uma alteração clínica, uma alteração funcional, um sintoma, algo que o paciente venha a ter percebido ou até mesmo o profissional, que de forma mandatória, durante a realização da anamnese do exame físico, tem por obrigação avaliar. Então, o exame citológico deve ser realizado, mas o exame clínico, ele antecede, porque a gente entende desde cedo que a clínica é soberana. Só que, além do exame citológico que nós podemos realizar, existe uma gama de outros exames que são exames complementares que possibilitam a identificação dessas células. Dentre eles, a punção aspirativa com agulha fina. Então, dentistas, atenção, não só são os mastologistas ou os endocrinologistas que indicam as punções em tireoide. Nós devemos, sim, em busca de coleta de amostra, seja de células, seja de tecido, seja de conteúdo, solicitar, caso nós não nos sintamos à vontade para realizar as PAFs, as punções. Tá? Só que além das PAFs, além do citológico, dessas células ou desses pequenos fragmentos de tecidos, nós podemos lançar mão de exames de imagens, exames laboratoriais. E aí, compete a nós, com um olhar totalmente analógico, ter o saber de qual exame de imagem. Será que para aquela área não seria mais interessante uma ultrassonografia? Não, mas eu ouço falar que o exame padrão ouro é uma tomografia computadorizada Cone-Beam. Será? Será que para aquela estrutura de tecido mole, será que para aquele aumento nessa região que as pessoas, de forma pejorativa e simplória, falam, eu estou com umas ínguas aqui. Será que isso, numa palpação, simples palpação ganglionar, que nós até mesmo fazemos às vezes em casa, percebendo nessa região, na cadeia linfática do pescoço, da região sublingual, um aumento de volume unilateral? Será que um exame de ultrassom, que é muito menos oneroso e muito mais
resolutivo não resolveria, nos forneceria mais informações? Com certeza. Além das ultrassonografias, os exames de imagem e os exames laboratoriais, e aí eu alerto não para exames de laboratoriais, um hemograma, não, mas um exame mais específico. Será que aquele paciente é um paciente HIV positivo? E aquele aumento de volume é um sarcoma de Kaposi, por exemplo, que é um tipo de neoplasia comum a esses pacientes? Então, pessoas entendam, sem um olhar crítico, analógico, cuidadoso, olhos de quem quer ver os exames, incluindo o padrão ouro, que seriam as biópsias, e aí eu coloquei entre parênteses, não pela baixa, digamos, para menosprezar, mas para alertar que as biópsias, em casos de diagnósticos, de hipóteses diagnósticas malignas, elas devem ser incisionais. A biópsia é um exame que possibilita a coleta do material tecidual a ser levado a um laboratório de patologia e um profissional especialista em patologia, seja odontológica ou médica, é a pessoa que irá ter condição de analisar aquela massa estrutural e vir a correlacionar o tipo de célula, a localização daquela célula, as características, e aí sim poder se startar toda a luta contra o câncer. Bem, eu trouxe essas duas imagens para vocês e gostaria de fazer uma pergunta reflexiva. Obviamente, nós estamos distantes, não é, pelas condições que nos foram impostas, mas qual será a imagem mais grave, digamos assim? Qual desses pacientes? Será que esse paciente que apresenta os lábios selados, fechados, aparentemente ferido na região do lábio inferior, é um paciente mais grave do que esse do lado esquerdo, que apresenta uma pequena ferida no lábio inferior? Honestamente, eu não posso fazer essa afirmação para vocês. O que eu posso afirmar para vocês e o que eu venho alertar nessa manhã, ou relembrar para aqueles que porventura saibam, é a necessidade desse olhar crítico, criterioso, cuidadoso, a fim de que nós possamos realmente prestar uma assistência aos nossos doentes. Porque esses dois pacientes aí em tela estão com alterações clínicas que denotam alterações a nível celular, a nível tecidual, e só o exame histopatológico é capaz de resolver essa nossa dúvida. Então, mais um caso. Será que esse lábio com essa área brancacenta, que nós chamamos de leucoplasia, leucoplasia, portanto, é o nome dado a qualquer alteração de cor brancacenta que resiste a uma tentativa de remoção, ao que nós chamamos de técnica simples de raspar, de limpar essa área, a fim de descartar a hipótese diagnóstica de infecções fúngicas, por exemplo, no caso de candidíase pseudomembranosa. Então, se eu tenho uma condição assim, tento remover e essa área não sai, não se destaca, ou seja, é como se houvesse um decalque. Sem o nosso olhar clínico, crítico, analógico, as biópsias não são indicadas, não são realizadas. E será que aquele pontinho branco ali naquela região, que aqui para nós parece um arroz, concordam? Parece que tem uma sujeirinha ali na boca da pessoa. Um paciente de rebordo alveolar é dêntulo. Será que aquilo é uma sujeira? E eu trouxe essa imagem de propósito. Nós não devemos ter medo de usarmos o nosso dedo, não para apontar erros e falhas do outro, mas devemos apontar o dedo em direção às alterações clínicas,
a fim de auxiliar a indicação de exames complementares. E assim, gente, a gente vai conseguir sim dizermos que estamos atuando de forma preventiva para os nossos doentes. A gente fala muito das condições genéticas, né? O câncer é uma doença multifatorial, de origem genética, e eu trouxe essa imagem do próprio Instituto Nacional do Câncer, que mostra isso, que fala, perdão, isso. Mas as alterações genéticas, meramente genéticas, sem que haja interferências do meio externo, são responsáveis apenas por 10 a 20% dos casos de câncer. Então, a etiologia, não é? O que starta essas alterações genéticas estaria teoricamente sob o nosso poderio em não aderir a hábitos de fumo, de bebidas alcoólicas em excesso, alimentação em excesso, né? Porque o sobrepeso cada vez mais, não apenas por questões estéticas, mas compromete sobremaneira o funcionamento de todo um sistema fisiológico. Uma ilustração de um narguilé, que apesar de não ser tão usual na nossa cultura, os nossos jovens estão cada vez mais aderindo, infelizmente. Então, esses fatores têm o poder sobremaneira de alterar as condições genéticas. Mais outras duas imagens. Aquelas imagens anteriores não eram condições oncológicas, diagnosticadas, laudadas por histopatológico. Essas sim. 2 pacientes, sexo masculino, ambos jovens. O primeiro paciente tem 30 anos de idade. Esse segundo tem uma foto do assoalho da boca. Eu pedi para que o paciente erguesse a boca, levantasse a língua e foi identificada essa pequena mancha, uma placa, porque existe uma alteração superficial, um aspecto de rugosidade. Será que houve algum trauma? Será que ele queimou? Será que ele colocou algum tipo de substância que causou essa descamação? Só quem pode responder isso é o próprio paciente. E principalmente, caso ele não possa nos auxiliar com a resposta, a gente tem que lançar mão de exames complementares. No caso do paciente de cima, né, do lábio inferior, que está com a foto dos lábios cerrados, foi feita uma biópsia incisional e no paciente da imagem inferior, também feito o mesmo exame, uma biópsia incisional, e esses exames foram suficientes para o diagnóstico histopatológico e o início do tratamento oncológico, de forma precoce, pois a doença estava ainda muito bem localizada e, de certa forma, contida. Outra imagem, que uma dentista, essa foto foi feita por nós em uma colega, que após 6 meses de tentativas de respostas para essa alteração que ela via, por mais de não incomodá-la em termos sensoriais, ela realizando o que nós chamamos de autoexame detector. E se vocês atentarem, próximo ao dente, lá embaixo, tem uma manchinha branca. Gente, leucoplasia. Atentem para essas aparentes sujeirinhas que não saem quando a gente realiza a higienização dental, bucal. Essa paciente foi submetida a uma cirurgia de ressecção parcial da língua. Também um caso de câncer, mas passa bem, obrigada. Sobreviveu. Então, essa imagem só para ilustrar que numa mucosa normal, essa imagem plana, rosinha com laranjinha, onde aparentemente não existem alterações, clinicamente não tem alterações, provavelmente histologicamente também não, apesar de nós não podermos afirmar. Mas no extremo da imagem de uma área avermelhada, a que nós chamamos de eritroplásica, ou brancacenta com avermelhada, eritroleucoplásica, certamente vai esconder e estar mascarando uma quantidade imensa de alterações que são potencialmente oncológicas ou efetivamente já se tratam de um carcinoma in situ ou já um carcinoma disseminado.
Então, já partindo para nós fecharmos essa fala, eu espero não ter sido maçante, mas ao mesmo tempo ter sido importante esse momento. A displasia, a alteração no tecido, na célula, só é possível de ser detectada, de ser mensurada por um profissional patologista. Mas se um clínico, se o nosso paciente, se você não se examinar ou não for em busca de alguma resposta para uma possível alteração, pode não ter acesso a esse exame e sediar doenças que podem te levar ao óbito de forma mais precoce. Então, como considerações finais, eu gostaria de deixar essa pergunta para vocês. Será que vocês estão fazendo a parte de vocês no sentido de analisar-se de forma cuidadosa e criteriosa ou analisar os pacientes de vocês, os de agora, os futuros pacientes, no caso dos alunos, ou dos pacientes que vocês em breve terão contato, se a pandemia assim nos permitir? Será? Será que realmente nós estamos trabalhando de forma preventiva na oncologia? Fiquemos de olho. E eu não sei como está acontecendo na questão do chat, as perguntas. Eu vou deixar meu contato aqui para informações adicionais, para curiosidades. Mas nós temos uma pergunta que eu já soube, para mim vai ser um prazer responder. Doutora Laudenice, parabéns mais uma vez pela brilhante palestra, como sempre, né, muito esclarecedor. E tem uma pergunta, a Laiana Clemente, ela pergunta, até o câncer bucal é genético? Laiana, todos os cânceres, nós temos que pensar que o nosso corpo é único, é uníssono. Então, eu até brinco com os meus alunos. Como é que em seres tão complexos como os nós, somos apenas formados por 4 tipos de tecido? Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Mas esses tecidos, tipos teciduais, originam um tanto de células que estão sujeitas a alterações genéticas. Então, todos os cânceres que nos acometem, eles são por falhas de escape genético internas, que fogem do nosso controle, ou de fatores externos, como sol, radiação, por exemplo, que startam alterações em condições genéticas e, portanto, a funcionalidade alterada da célula, que multiplicada resulta em câncer. Ok, doutora, então a gente agradece muito a sua participação. Com certeza foi muito esclarecedor, uma didática muito fácil de compreender a sua palestra e com certeza as pessoas aprenderam muito hoje. Muito obrigado mais uma vez e parabéns pela explanação.